Minha querida irmã, aleluia, louvado seja Deus. Que privilégio poder adentrar a sua casa, estar contigo, junto à sua família. Obrigado por abrir o seu coração e nos permitir, neste período tão precioso que são os 21 dias de jejum, onde estaremos com o nosso livro Restituindo de A a Z. Serão as nossas devocionais, escritos pelo pastor Wilson de Oliveira. Portanto, nossa gratidão a Deus por você dar-me o privilégio de juntos fazer estas devocionais. Bênção de Deus para o seu coração. Olha lá. A restituição do valor de uma alma. Esse é o nosso primeiro dia. Eu quero contigo estar fazendo a leitura, pois esta é a nossa recomendação. Pegue o seu livro, abra na página de número 13 e a restituição do valor de uma alma. Vamos juntos. É uma grande revelação e faz toda a diferença. Compreendermos que os valores e os princípios naturais que vivemos são infinitamente inferiores aos princípios e valores do reino de Deus. A partir desta compreensão, vamos querer mudar os nossos valores e abraçar os valores celestes. A palavra de Deus diz que para não sermos crianças no tocante aos nossos valores. O que isso significa? É simples. Se você perguntar a uma criança o que ela valoriza, pode ter certeza que ela apontará brinquedos e pirulitos. Mas se perguntarem para você, a resposta será completamente diferente. Por isso, ela é chamada de criança e você chamado de adulto. A criança não tem noção correta de valores. Olha o que Paulo diz à igreja aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e ainda andais segundo o homem? Misericórdia, não é, irmãos? Que coisa receber uma palavra como essa. Eu fico refletindo, a igreja de Corinto era, de fato, uma igreja que dependia deste amor, desta bondade, e era uma igreja completa, era uma igreja extremamente abençoada, era completa. Mas Paulo, nos escritos dele, a gente consegue ver exatamente como esta igreja por ele fora tremendamente amada. Uma igreja carnal, mas por Paulo muito amada. Portanto, não se sinta mal. A graça de Deus, ela é revelada também para a sua e para a minha vida. Pois bem, Paulo adverte que os coríntios ainda viviam baseados nos valores humanos e naturais. Por isso ainda eram crianças. Entender e abraçar os valores do reino de Deus é fundamental para vivermos de forma correta, sem prejudicar a nossa eternidade. Creio que a maior restituição em nossas vidas seja justamente a restituição dos valores eternos. Valorizar o que Deus valoriza e desvalorizar o que Deus desvaloriza é fundamental para sermos vencedores como Deus o é. Aqui nós estamos sendo chamados e convocados para olharmos a partir da lente de Deus, enxergarmos como Deus enxerga, termos a ótica divina. Afinal de contas, nós nos tornamos seres espirituais, filhos, isto é, filhos de Deus, nascidos novamente, gerados pelo Espírito de Deus, não mais da carne e do sangue,
mas somos filhos espirituais, gerados no Espírito para vivermos exatamente esta dimensão espiritual. Aos olhos de Deus, qual é o maior valor neste mundo? Portanto, com certeza, sem sombra de dúvida, sem a mínima possibilidade de errar, você pode afirmar categoricamente que são as almas. Afinal, Jesus morreu por almas e não por coisas. Jesus não morreu por coisas naturais, materiais, físicas, coisas desta terra. Mas Jesus nasceu e morreu pelo ser humano. Exatamente isso que você deve ter em mente, ter consciência. Tudo que existe, inclusive a própria terra, será destruída quando Deus fizer nova todas as coisas a partir da vinda de Jesus, a partir do advento de Jesus. No entanto, as almas serão preservadas. Deus preservará aquilo que tem valor eterno, em detrimento daquilo que é passageiro. Almas são eternas e, por isso, têm valor infinitamente maior sobre qualquer outra coisa que você conheça neste mundo. Aquilo que o Senhor fez com as suas próprias mãos, com seu carinho, com seu amor, com a sua dedicação. As demais coisas foram criadas pela palavra de Deus, conforme Gênesis capítulo 1. Mas o ser humano fora feito exatamente pelas próprias mãos do Senhor. Vamos então, a partir desta ótica, a partir desta realidade, entendendo de que nós somos eternos, pelo fato de sermos eternos, o Senhor tem um cuidado todo especial por nós. Vamos analisar Jesus e os fariseus, o cuidado de cada um em relação ao próprio ser humano. A maior dificuldade de Jesus com os fariseus era justamente a escala de valores. Jesus valorizava pessoas e eles não. Se você quer saber a diferença gritante entre religiosos e o cristianismo, eu te falo, é justamente no valor de uma alma. Para o religioso, o rito é mais importante que a alma. No cristianismo é justamente o contrário. Olhe o que aconteceu no texto de Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem que da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Os fariseus faziam parte dos grupos, deixa eu explicar isso aqui para você, dos grupos partidários, como partidos políticos, religiosos nos dias do Senhor Jesus Cristo, como os fariseus, os essênios, os zelotas, os escribas, enfim. Mas os fariseus eram aqueles que preservavam a lei, os costumes e as práticas dos ritos religiosos. Os herodianos eram aqueles ligados a Herodes, o rei. Então, eles se macumunavam e buscavam oportunidade para tirar a vida de Jesus, porque eles percebiam que Jesus estava violando os princípios dos costumes e das práticas dos ritos religiosos. Então, Jesus, ele tinha constantemente no seu encalço esses grupos religiosos, e neste caso os herodianos eram aqueles que guardavam exatamente os princípios das leis romanas.
Pois bem, os religiosos não estavam nem um pouco preocupados com a vida, que era o caso daquele homem com a mão ressequida, com a alma daquela pessoa. Mas Jesus estava. Por isso, conspiravam para matar Jesus. Pasmem, eles não só não valorizavam as pessoas, mas queriam matá-las. Se tem algo que deteriorou aos olhos do mundo, é o valor de um ser humano, o valor de uma pessoa, o valor de uma alma. As pessoas brigam, roubam e matam umas às outras pelas coisas materiais deste mundo. É uma completa inversão de valores. Bom, agora a gente passa para o terceiro aspecto aqui, que é relacionado à guerra espiritual. Página de número 16. Diferentemente do mundo natural, o mundo espiritual guerreia para tomar posse das almas. Nós estamos saindo dentro de uma esfera física. Nós vamos agora para a esfera espiritual. Veja bem, onde estão os demônios, os anjos caídos, os seres espirituais que nas regiões celestiais contendem, guerreiam, batalham por conta de uma vida. Aqui nós estamos com os fariseus, no mundo natural. Depois olhamos para o nosso contexto, as pessoas brigando por coisas materiais. Agora nós vamos para o ambiente, que é um ambiente espiritual, onde o diabo e os seus demônios, ele veio para matar, roubar e destruir, guerreando contra os seres humanos. Isso você tem que entender, que o que está em jogo nesta terra somos nós, os seres humanos. Diferentemente do mundo natural, o mundo espiritual guerreia para tomar posse das almas. De um lado está o diabo e o inferno inteiro matando, roubando e destruindo as almas. Do outro está Jesus dando a sua vida para salvar as almas. Se eu e você precisamos escolher o lado certo da guerra, restituir a forma certa de valorizar as almas, vai fazer uma enorme diferença na sua vida e no seu relacionamento para com as pessoas. Quando damos às almas o mesmo valor que o Senhor dá, acontece algo sobrenatural na sua e na minha vida, que é incluir a eternidade no dia a dia. A partir disso, a eternidade, fazendo agora parte do dia a dia, muda completamente os nossos alvos e o rumo da nossa vida. Jesus chamou um homem de louco porque ele só pensava no aqui e no agora, e por isso acumulava grande riqueza material, mas não cuidava da sua alma. Ele disse que esse homem ganhou muito aqui, mas produziu um dano à sua alma, e que não adiantava ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Isto refere-se a Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21. Depois pega a palavra, vai lá e faça a leitura, mas faça com calma, tranquilo. Deixa a palavra falar ao teu coração e você entender o quanto isso é importante. Nós precisamos de enxergar como Deus enxerga. Afinal de contas, passamos pelo processo do novo nascimento e Deus está em nós. Ver como Deus vê é muito rico e é muito precioso. Vamos valorizar as almas, inclusive a nossa própria alma. Jesus disse que enriquecer é justamente acumular tesouros nos céus. E que isso se faz cuidando primeiramente da própria alma, depois ajudando as outras almas à nossa volta. Você é o grande tesouro pelo qual Jesus deu a própria vida para salvar. Então, cuide dele. Isto é, cuide de você mesmo. Se preocupe com você mesmo, porque a partir de você, você consegue cuidar e se preocupar com as demais pessoas. Você é o grande tesouro pelo qual Jesus deu a própria vida para salvar. Então, cuide dele. Como eu sei que compreendi o valor de uma alma como Deus compreende? Quais os sinais dessa compreensão? Como eu sei que compreendi? Vamos lá. Em primeiríssimo lugar,
está o cuidado com a sua própria alma. Ele sempre tem em mente a perspectiva do prazo de existência de uma alma, que ela é eterna. Certa vez, um turista que estava em viagem procurou um sábio do lugar para tirar algumas dúvidas. Quando entrou na casa do sábio, percebeu que o lugar era muito simples e ficou intrigado, porque ele imaginava que aquele homem, por ser sábio, seria muito próspero. Diante de tanta simplicidade, ele perguntou ao sábio por que ele não tinha praticamente nada. O sábio devolveu a pergunta para ele. Porque ele, o turista, também carregava pouca coisa naquela viagem. O turista respondeu que era justamente porque era turista e só levava na viagem o estritamente necessário. Então o sábio respondeu que ele também era turista nesta terra e que não precisava de muita coisa. Essa história representa bem a atitude de alguém que inclui a eternidade na própria vida. Com a vida da alma, como a vida da alma começa aqui e permanece eternamente, ele está mais preocupado com a vida lá do que com a vida aqui. O coração, os alvos, o tesouro está lá e não aqui. Ele não sobrecarrega a alma com distrações aqui que possa prejudicá-la. Ele vive aqui como se fosse um turista na terra. Me desculpe aí, meus queridos irmãos. Peço perdão a você, mas a nossa vida, ela não tem aqui para este mundo valor algum. Ela não tem significância, principalmente nós que nascemos de novo. Nós que somos o povo de Deus, nós que somos a igreja do Senhor. Paulo disse que ele renunciou tudo e relegou tudo por amor ao Evangelho de Jesus. Ele que detinha muitos, mas muitos valores dentro da sociedade, que na condição do grupo mais importante, mais eminente, que eram os fariseus, ele era fariseu dos fariseus, judeu dos judeus, e ele era alguém que a nação dele tinha grande expectativa em relação à sua própria vida, pois fora criado aos pés do grande mestre Gamaliel. E ele relegou tudo, exatamente pelo chamado, pela experiência em viver com o próprio Cristo e comunicar a obra do Evangelho, e o Evangelho que ele mesmo recebeu do Senhor, aos povos e às nações, considerada como imundas, que eram os gentios, não de fino trato para com a nação judaica. E por isso ele acabou sendo preso, e por isso ele acabou sendo martirizado, mas deixou para nós a maior contribuição, o homem que Deus mais usou para a proclamação do Evangelho. A maior riqueza está exatamente dentre os apóstolos, com o apóstolo Paulo. E ele disse a mim, considerado o menor dos apóstolos, pois não caminhei diretamente com o Senhor, mas do Senhor ele recebeu a revelação que é o Evangelho, o quinto Evangelho, que é o Evangelho de Romanos, o livro de Romanos. Um grande homem do Senhor, mas o valor dele para aquela sociedade não era, de fato, absolutamente nada, pois a sociedade acabou o matando. Mas Deus o preservou com graça, unção, glória, e dando a ele exatamente aquilo que nós recebemos hoje. São os escritos paulinos. A maior contribuição teológica. Deus valoriza aquilo que a sociedade não valoriza. Deus olha como o ser humano não olha, mas nós nos tornamos exatamente a habitação, o templo e o santuário de Deus. E vamos olhar a partir da ótica do Senhor. Não acumule tesouros nesta terra.
Não se preocupe com coisas materiais. Acumule tesouros nos céus. Vidas, almas, pessoas. Todos os dias temos a responsabilidade em Cristo Jesus de pregar o Evangelho para alguém, de comunicar o amor de Deus para alguém. Muita gente não consegue valorizar um mendigo, um maltrapilho, alguém lançado na sarjeta, criança abandonada, crianças ao relento, nas comunidades, sem pai, sem mãe, sem valor algum. As pessoas valorizam o que as outras têm, não valorizam e não amam o ser humano pelo que o ser humano é. Portanto, aqui nós temos exatamente o valor de uma alma. O valor de uma alma. Vamos prosseguir. Deus, em nome de Jesus, eu oro e eu abençoo a vida desta pessoa, deste irmão e desta irmã, nos aliançando de fato, neste período de jejum, e nós cremos, o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas. O Senhor está nos marcando de uma forma diferenciada para o resgate, transformação, para a cura, para a libertação, para a salvação, para que a tua igreja, na edificação, ela alcance um nível de espiritualidade maior, uma consciência maior, como boca do Senhor, e na condição de profetas do Senhor, nesta terra, nós estaremos fazendo parte desta geração, para levantar outras gerações, até que o Senhor volte a partir do teu santo evangelho e do sangue de Jesus. Abençoa este coração, meu Pai, trazendo de fato uma nova unção, com a ótica do Senhor, enxergando como o Senhor enxerga, valorizando vidas, valorizando pessoas, em nome de Jesus. Deus não faz distinção de pessoas. Rico e pobre, diante do Senhor, têm o mesmo valor. Deus te ama. Não se preocupe, sua casa, sua história, quem você é, de onde você saiu, quais os valores que este mundo lhe atribui. Não se preocupe com estas coisas. Se preocupe de fato com o que você é e o que você representa no reino e na eternidade. Página de número 18, para nós estarmos concluindo. Quem entende a importância da alma, cuida da saúde dela. Deus, por valorizar as almas, nos deu um protetor, uma vitamina, um antibiótico, para que nossa alma esteja sempre em perfeita saúde, que é o Predonic, chamado pela palavra de Deus de perdão. Ele ativa de forma definitiva o sistema imunológico da alma a ponto de protegê-la completamente contra qualquer doença. Quem não entendeu o valor da alma deixa a saúde deteriorar até praticamente desmaiá-la, como o escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo embaraço e todo pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Vá e confira para você ver como é importante. Nós temos que olhar para Jesus e oferecer para as pessoas que estão ao nosso redor o sangue de Jesus que perdoa todo e qualquer pecado, levando ao arrependimento, ao reconhecimento que nós temos que deixar de lado toda e qualquer circunstância. Não somos movidos por ela, mas somos movidos de fato pela obra da cruz do Calvário. Item 2. Quem entende o valor de uma alma, além de cuidar da sua própria, quer acumular tesouros nos céus, cuidando de outras almas. Normalmente, esta pessoa dá testemunho da sua vida com Deus para despertar outras almas a conhecerem o Senhor. Você foi salvo, você está olhando para Cristo, você leva outras pessoas para o Senhor. Entre os seus alvos do ano, faz parte batizar um certo número de almas. Sabe o que aqui está sendo dito? De que você deve ter pessoas contigo, pessoas na sua relação, das quais você está orando, jejuando e preocupado em levá-las aos pés do Calvário. Procura não prejudicar nenhuma alma.
porque uma alma tem muito valor diante do Senhor. Jamais se afasta da vida de corpo, isto é, a igreja, que é a vida de conexão para com a vida de Deus. Estar interligada, estar em comunhão, estar em relacionamento, estar congregada. Cultiva sempre os relacionamentos, servindo, isto é, faz parte da sua vida servir uns aos outros. No texto de Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21, Jesus deixa claro que ser rico para com Deus é valorizar o que Deus valoriza. Quando isso acontece, vamos dar valor e cuidar do que Deus dá valor e cuida, que são as almas. Essa é a única forma de entender a insistência de Jesus de ser rico para com Deus. Vivendo como Deus vive, acumularemos o verdadeiro tesouro. E você sabe que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Versículo 34 do capítulo 12 de Lucas. Onde você quer que esteja o seu coração? Onde você quer estar? Onde está o seu interesse? Como você quer se sentir? Agora você sabe? Agora você já sabe como colocá-lo lá. Você não pode chegar nos céus pobre. Então, abrace a restituição dos princípios e valores eternos. E concluindo, agora que você percebeu o valor de sua alma, escreva nas próximas linhas uma dedicação feita por você mesmo do valor de uma alma. Nós estamos com este livro, Restituição de A a Z, escrito pelo pastor Wilson, nosso pastor supervisor. E eu peço a você, se não tem um livro, entre em contato com seu pastor, nos procure e nós estaremos providenciando para você. Isso aqui é muito precioso, é muito importante. Eu digo a você que todas as vezes que nós nos deparamos para enxergar, para ver, para conferir o valor de uma vida, a sensibilidade se torna muito grande nas nossas próprias vidas, porque afinal de contas, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Nós precisamos de nos valorizar e valorizando também as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho muita alegria em Deus em dizer que ao longo do nosso ministério, da nossa vida, não acumulamos valores aqui nesta terra. Ao longo dos anos, o Senhor foi nos dando vidas e almas e nós enxergamos sempre como Jesus estaria no meu lugar. O que Jesus estaria fazendo no meu lugar. É tão sério isso para mim, de que se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou me alimentar, se eu vou a um restaurante, se eu vou... Eu me preocupo com o dinheiro que eu estou gastando. Eu fico pensando em pessoas que não têm a mesma oportunidade, que não têm o mesmo privilégio. A vida simples é aquela vida que Jesus viveu, que Jesus esteve. E isso mexe com o meu coração. Jesus valorizava sempre pessoas e estava o maior tempo possível de sua existência preocupado em abençoar e estender as mãos para com as pessoas e distribuir exatamente a mensagem da salvação, o evangelho da eternidade para com os corações. Fale e viva. Se preocupe. Pastor Edson Queiroz marcou muito a minha vida no ano de 1998. Pastor Edson Queiroz já foi para o Senhor. Ele descansa em Deus. Um pastor batista da Conexão Primeira aqui em Santo André. Ele estava em Orlando e ele veio fazer uma conferência missionária para nós. Fizemos isso no Salão Nobre da Universidade Metodista, na ocasião. E ele então, e nós providenciamos um hotel para o pastor ficar. Aí o pastor disse, por que você providenciou um hotel? Vocês deveriam ter me deixado na casa dos irmãos. Porque eu sou um missionário. E eu, junto com alguém, eu poderia de fato edificar a vida desta pessoa, a casa desta pessoa, desta família. E nós ficamos muito constrangidos com o pastor. E na pregação o pastor inclusive dizia...
Lá no céu, nós não vamos levar um caminhão de mudança, não vamos levar a nossa casa, não vamos levar o nosso carro, não vamos levar a nossa roupa, nós não vamos levar absolutamente nada, nós vamos levar vidas, nós vamos levar almas. Portanto, queridos, ser pastor é olhar e ser como Jesus, ser cristão é ser pequenos cristos. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós somos chamados para viver como Jesus vive. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos, nós colocamos a vida da igreja em Tuas mãos. Nós fomos, de fato, levantados pelo Senhor nesta terra e estamos sendo aparelhados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho, para o resgate de almas, para o resgate de vidas, para a transformação, para uma grande revolução. Obrigado, meu Deus, por este período de jejum. Obrigado por esta palavra. Obrigado por ter dado a inspiração e dado a direção ao pastor Wilson em nos trazer esta reflexão, pois mexe muito com o nosso ser, toca a nossa alma, vem ao encontro da realidade dos céus para com as nossas vidas. Então nós clamamos a tua bênção para o pastor Wilson, pastora Zanilda, para o pastor Aloísio, para a pastora Márcia, e oramos diretamente agora por cada irmão, onde quer que esteja sendo alcançado e abençoado nestes 21 dias de jejum, tempo de edificação, tempo de fortaleza, tempo de fortalecimento da tua grei, porque nós queremos a salvação dos perdidos em Cristo Jesus. Seja pelo Senhor abençoado. Não te esqueça de relacionar as pessoas pelas quais você quer vê-las salvas no final do jejum. Em nome de Jesus Cristo, principados e potestades sendo destituídos e a bênção de Deus acontecendo em Cristo Jesus. Eu te amo, muito obrigado por nos amar, por estarmos juntos e sermos pelo Senhor fortalecidos. Você é muito precioso, você é muito preciosa aos olhos do Senhor. Bênção de Deus. Até amanhã, às 6 horas da manhã. E aos irmãos que podem estar congregando conosco, hoje, entre 19 e 20 horas, estaremos em oração no prédio da igreja. Um beijo no seu coração. Obrigado por me amar e por fazer esta companhia em Cristo Jesus.